Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma grande alegria estar com vocês nesse dia em que nós acolhemos o convite da Mãe de estarmos aqui na sua casa. Nossa Senhora é, para muitos de nós, um marco, uma coluna na nossa vida espiritual. Já para outros, Nossa Senhora às vezes é uma pedra de tropeço, é de alguma forma um empecilho de caminhar melhor, caminhar para Deus, porque parece que os católicos colocam Nossa Senhora no lugar de Deus. Na verdade, Deus, desde toda a eternidade, pensou a nossa salvação. Vejam, Deus nos ama. É algo extraordinário. Que Deus nos ame é algo quase que inacreditável. O Evangelho de hoje usa uma parábola em que Jesus fala de um escravo. A tradução da CNBB fala de um empregado, mas não é empregado. Empregado, não se você traduzir como empregado, você não entende a parábola. É escravo. Escravo quer dizer coisa, objeto, possuído. Um escravo que tem o seu patrão. O escravo faz o seu dever e no final o escravo, depois que fez o dever, diz: eu sou um servo inútil. Na época de Jesus havia isso. Na época de Jesus havia esse relacionamento, não era empregado como hoje, com carteira assinada, 13º, férias remuneradas, direitos trabalhistas, sindicato, nada disso, seguridade social, nada disso. Na época de Jesus havia estas pessoas que eram possuídas, que tinham um dono. E Jesus usa esta expressão para nos acordar de qual é o nosso relacionamento com Deus inicialmente. Digo inicialmente, porque depois eu explico o resto. Mas inicialmente você tem que entender o seguinte: a distância que existe entre você e Deus é maior do que a distância entre você e o seu cachorro. Você é dono do seu cachorro. Seu cachorro, ele é objeto seu. Você é dono, proprietário. Você tem direito de vida e de morte sobre aquele cachorro. Você pode matar o seu cachorro se você quiser e você não vai para a cadeia. Ah, que isso, padre? Que coisa, que violência, matar o cachorro. Uai, o dono da vaca mata a vaca e está lá o bife no seu almoço e você não faz velório para a vaca, faz? A gente está perdendo um pouco a noção do que é um animal, né? A gente vê alguns jovens. Outro dia eu estava com um jovem dando carona no carro, alguns rapazes. Aí tinha
um cachorro atropelado no meio da rua. Aí, comentário geral no carro: nossa, olha lá, o cachorro, meu Deus, eu não consigo ver aquilo, não sei o que, etc. tal. Alguns minutos depois, nós encontramos um acidente de moto. Uma pessoa não estava mal, assim, nós vimos, a pessoa estava sentada no meio fio, etc. Mas com um acidente de moto. E eu disse: olha lá, coitado, né? O motoqueiro é louco. Quer dizer, nós estamos perdendo a noção, né, da dignidade do homem. Mas, noves fora isso, que não estou aqui para dar aula de ecologia, né? Qual é o nosso relacionamento com os animais? Noves fora isso, tem o fato que os animais que devem ser respeitados, os animais são objeto. Os animais são uma realidade que nós possuímos, somos dono. Pois bem, assim como você é dono do animal e a distância que você tem, veja a dignidade do ser humano e a não dignidade do animal. Você mata um ser humano, você vai para a cadeia. Você mata um animal, você faz festa e vira churrasco, né? Assim também nosso relacionamento com Deus. A dignidade de Deus, a grandeza de Deus é infinita. Gente, quando nós pronunciamos a palavra Deus deveria nos dar vertigem. Se você pronuncia a palavra Deus e não sente uma vertigem, um abismo, então você não entende quem é Deus. Você não sabe quem é Deus. A gente às vezes, nós estamos perdendo, nós viramos uma cultura irreverente, não é? Então, por causa da nossa irreverência, a gente chega, né? Fala com Deus: e aí, cara, tudo bem, né? Deus é meu chapa, Deus é o meu amigo, ei, legal. Só que acontece que Deus é Deus, e é por isso que nós estamos numa sociedade, principalmente quando se fala dos nossos dirigentes, quando nós falamos de pessoas influentes, falamos das universidades, dos cientistas, nós somos uma sociedade que cada vez mais rejeita Deus. É interessante, meus queridos, deixa eu falar para vocês, parece que os ateus, parece que os pagãos, parece que os não religiosos entendem mais quem é Deus do que nós mesmos. Sim, porque se existe um Deus, eu não me pertenço, eu sou para Ele. E é isto que é insuportável. É isso que a sociedade abomina. É isto que o homem moderno não tolera. Por quê? Porque se existe um Deus, eu não sou dono de mim, eu sou para Ele. Deus não é uma ideia tal que, com ou sem a qual o mundo continua tal e qual. Não, o mundo não continua tal e qual. Deus é uma realidade que, se Ele existe, a minha vida vira pelo avesso, e se Ele não existe, a minha vida vira de outro jeito. Muda tudo, muda tudo, porque se Deus
Deus existe. Eu pertenço a Ele. Ele me fez. Ele é o meu Criador. Ele me modelou. Ele me sonhou. Ele me projetou e pensou em mim desde toda a eternidade. Não interessa como foi que você veio ao mundo. Se você veio ao mundo porque seus pais se casaram no religioso, de forma, assim, tranquila, bem projetada, planejada, ou se você nasceu de um estupro, se você nasceu sem planejamento, não interessa. Não interessa. Deus sonhou com você desde toda a eternidade. Ele quis você, Ele projetou você e Ele disse: tu és meu, tu és minha. Ele é nosso Senhor. Deus. O mundo moderno, os ateus, os cientistas, os pagãos, os irreligiosos entendem mais o que é Deus do que nós católicos. Porque eles veem que Deus muda tudo e por isso eles não aceitam Deus. Por isso eles se revoltam contra Deus. Um filósofo ateu chamado Friedrich Nietzsche, ele dizia no seu livro Assim Falava Zaratustra, num capítulo chamado As Ilhas Bem-Aventuradas, Nietzsche diz assim: meus irmãos, hei de confessar-vos a verdade. Nossa, que tom solene, né? De Nietzsche, um tom solene. Por que esse tom solene todo? Bom, Nietzsche foi filho de um pastor luterano. Ele era ateu, mas foi criado numa família religiosa, então ele sabia muito bem. E ele usa um tom religioso exatamente para dar essa notícia religiosa. Como um bom artista da palavra, ele sabe dizer as coisas. Ele diz: irmãos, hei de abrir o meu coração, confessar-vos, hei de dizer claramente: se os deuses existem, como poderia eu suportar não ser um Deus? Notou o problema? Ele está dizendo com toda clareza por que é que ele é ateu. Porque ele não suporta a ideia de que Deus é Deus e ele não é Deus. Nós, no entanto, somos de Deus, pertencemos a Ele, somos sonhados por Ele. Isso é verdade para todos nós. Quando eu vim a esse mundo, eu nasci planejado por Deus, mas conforme as circunstâncias do meu nascimento, eu não fui exatamente planejado pelos meus pais. E eu não incrimino meus pais por isso não, porque isso era perfeitamente compreensível. Quando eu nasci, minha mãe tinha acabado de ter a minha irmã mais velha, Ana, que é um ano mais velha que eu. Minha mãe estava ainda amamentando e ela engravidou. Mas engravidou numa situação de muita penúria, muita dificuldade. Para vocês terem ideia da situação, meu pai um dia chegou em casa, minha mãe disse para ele:
Paulo, o nome do meu pai é Paulo. Está na hora de comprar pão. Eles moravam num kitnet. Meu pai então desceu a escadaria do kitnet chorando, porque não tinha dinheiro para comprar pão. Naquele dia ele vendeu o relógio para comprar pão. Ainda bem que tinha um relógio para vender. Nessa situação de miséria, vocês compreendem que uma gravidez não é uma boa notícia. Uma gravidez é uma má notícia. É uma situação de desconforto. No entanto, eu poderia ter vindo ao mundo me sentindo rejeitado, não acolhido, não amado, mas Deus, na sua providência, Ele me escolheu desde toda a eternidade. E estou dizendo isso porque Ele escolheu você também. Estou contando a minha história para que você conte a sua e você entenda que Deus quis você. Deus desejou você, mesmo que seus pais não tivessem colocado você no projeto. Minha mãe, que está sentada aqui, ela teve um sonho. E ela sonhou com a sogra dela que ela não conheceu. A mãe do meu pai morreu com o parto no qual meu pai nasceu. Então meu pai nunca conheceu a mãe dele. A história do meu pai dá para fazer uma novela. A mãe dele morreu no dia do nascimento, o pai morreu no dia da primeira comunhão dele. E então, minha mãe sonhou com a dona Vanja, minha avó, Evangelina. Sonhou e disse para ela assim, minha avó apareceu no sonho e disse, Rejane, o nome da minha mãe é Rejane, não fique triste. Esta é a única oportunidade que você vai ter de ter um filho homem. E de fato é verdade. Depois veio minha irmã mais nova, e aí fechou a fábrica. E eu conto esse sonho não para dizer, nossa, Padre Paulo, eleito. Não, para dizer, nossa, nós todos eleitos, sonhados por Deus. Nós todos, nós somos dele. Ele nos sonhou, ele nos quis. Mas Ele nos colocou nesse mundo não para nos tratar, né, muito bem, a pão de ló, né? Nos tratar assim, sem sofrimentos, não. Eleito por Deus, desejado por Deus, querido por Deus, os sofrimentos continuaram. Meu pai não deu conta de nos sustentar. Um belo dia, ele foi, bateu na porta do meu avô, pai da minha mãe, e disse para ele, seu Wilson, meu pai disse com lágrimas nos olhos, eu trouxe aqui a sua filha e os seus netos, e eu quero pedir para o senhor, cuide deles para mim, porque eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar e quando eu conseguir com o meu trabalho, eu vou vir buscá-los. Por quê? Porque nós estávamos arriscando passar fome. E assim nós crescemos. Eu fui então batizado
E Nossa Senhora entrou na minha vida desde sempre. Eu vejo nesse sonho a eleição divina, mas logo no batismo Nossa Senhora já mostrou que ela me queria. Eu fui batizado no dia de Nossa Senhora de Lourdes, dia 11 de fevereiro, na Catedral de Maceió, que é dedicada a Nossa Senhora dos Prazeres. E Nossa Senhora estava lá, na pia batismal. Nossa Senhora estava lá, me gerando. E eu digo isso por quê? Porque Deus nos fez para o céu. Mas como é possível que nós, criaturinhas de Deus, tão distantes de Deus, nesse abismo infinito, como era possível que nós subíssemos o céu e fôssemos morar com Ele? Como era possível que nós nos tornássemos filho de Deus? Um bezerro não pode ser filho de uma pessoa humana. Se um bezerro não pode ser filho de uma pessoa humana, muito menos um ser humano pode ser filho de Deus. Então Deus, vendo que nós estávamos no abismo, nos amou, nos escolheu, nos quis, sonhou conosco e Ele transpôs o abismo que nós não éramos capazes de transpor. Ele veio a esse mundo e veio para esse mundo e escolheu uma porta. A porta. Janua Celi, porta do céu. A porta que Deus escolheu para entrar neste mundo chama-se Maria. Deus entrou nesse mundo por ela. E eu agradeço a Deus pela sua providência, porque por ela também eu entrei no mundo de Deus. Entrei no mundo de Deus através do batismo. E no dia de Nossa Senhora de Lourdes, na Catedral de Nossa Senhora dos Prazeres, eu entrei neste mundo fantástico da Igreja Católica. Esse mundo lindo, esse mundo extraordinário, onde a gente sofre tanto por causa do pecado dos homens e das mulheres, mas é lindo. É o mundo da graça. É o mundo da graça. Tantos homens e mulheres pecadores, sem vergonha, safados, sanguinolentos, eu sou o primeiro deles. Mas Deus nos escolheu para estar nesse mundo, nos agraciar. Jesus entrou nesse mundo por Nossa Senhora. Talvez muitos de vocês ainda estejam nesse mundo católico por causa de Nossa Senhora. Quantas pessoas não cortam o vínculo com a Igreja Católica exatamente por causa de Nossa Senhora? Quantas pessoas sofreram na mão de padre, na mão de bispo, na mão de ministro da comunhão, de comunidades injustas, de situações de fofoca, de pecados dentro da Igreja Católica? Quantas pessoas são visitadas por evangélicos, protestantes, espíritas, umbandistas, etc. Vem para cá, vem você também, mas por causa de Nossa Senhora ficam, por causa de Nossa Senhora permanecem, por causa de nossa mãe. Ela não está lá, se ela não está lá, eu não vou. Maria é um grande dom de Deus. Por quê? Porque para transpor o abismo, Deus veio a este mundo e entrou por Maria. Deus poderia ter entrado nesse mundo sem o consentimento dela.
Deus não precisa do consentimento de ninguém. Deus faz, Deus não pede conselho, no entanto, Ele quis. Deus envia um anjo e pergunta, anuncia a ela o seu projeto e pede o consentimento. Eis aqui a escrava do Senhor. Maria não era Nietzsche, Maria não era um ateu revoltado. Eis aqui a escrava. Então, meus queridos, a primeira coisa que nós temos que dizer a respeito de Nossa Senhora é você entender realmente isto. Ela é a escrava de Deus, assim como nós somos. Diferença é que ela é uma escrava dócil, submissa. Nós somos escravos rebeldes, escravos fujões, escravos que fogem de nosso Senhor, porque nós temos medo. Nós temos medo de Deus. Mas é interessante como Deus sabe disso. De onde vem esse medo que nós temos de Deus? Bom, qualquer criatura humana, se nós fôssemos imaculados, qualquer criatura humana se sentiria pequeno diante de Deus. Quando os anjos aparecem, né, a gente acha que anjo é uma gracinha, né? A gente acha que anjo é aqueles bebezinhos gorduchos, rechonchudos, com cara de lua, com duas asinhas raquíticas assim, batendo, cabelinhos encaracolados. Isso não é um anjo. Todas as vezes que os anjos aparecem na Bíblia, eles causam terror, pela majestade do anjo, a grandeza do anjo. E com Nossa Senhora não foi diferente. O anjo Gabriel quer dizer a força de Deus. Quando a força de Deus visitou Maria, ela ficou perturbada. Claro, uma serva, uma escrava, uma mulher humilde. Você vai lá em Loreto, na Itália, lá está a casa de Nossa Senhora que transferiram para Loreto. São 3 paredes, porque a 4ª parede era na rocha. A casa de Nossa Senhora é um casebre, né? E está comprovado que aquela casa que está em Loreto, na Itália, de fato veio da Terra Santa. Foi feita análise geológica e a mesma terra que foi usada para fazer aquela parede é a terra lá que está lá em Nazaré. Então, de fato, veio de lá. Você vê, entra naquela casinha, você vê que era uma mulher humilde. Não sei qual é o seu estado de riqueza ou de pobreza, mas eu só sei uma coisa: Nossa Senhora era mais pobre do que você. Porque ninguém de nós mora numa casa de chão batido, com 3 paredes, um cubículo pequeno, sem água, sem esgoto, sem eletricidade, sem fogão a gás, sem nenhuma das comodidades que nós temos hoje. Por mais que você seja pobre, você ainda tem mais do que Nossa Senhora, mais do que o que ela teve, escrava do Senhor e humilde. Pois bem, o anjo apareceu, tremendo, ela se perturba, mas aceita. Nós também, se Deus aparecesse para nós, gente, nós cairíamos mortos no chão. Por quê? Porque seria demais.
Porque Deus é Deus, Deus é majestoso. Acontece que isto já faz com que a gente naturalmente tenha um certo medo de Deus por causa da majestade. Mas o medo é ainda maior pelo fato de que nós temos o pecado original. No capítulo 3 do livro do Gênesis, quando Deus foi atrás de Adão e Eva se esconderam atrás do arbusto, com medo de Deus. Eu ouvi os teus passos e me escondi. Deus sabe que nós temos medo dele. Deus sabe disso. Deus sabe quem tem medo de dizer: seja feita a vossa vontade. Então, por isso Ele quis nos dar a mulher, Nossa Senhora, nossa mãe. Porque diante da imagem de uma mãe ninguém tem medo. E ela é reflexo da luz divina. Nossa Senhora, quantas e quantas pessoas que teriam medo de se aproximar de Deus, não têm medo de se aproximar dele porque se aproximam de Nossa Senhora. E eu agradeço a Deus porque foi assim que eu entrei na minha vida espiritual. Quando eu era criança, nós tínhamos em casa o hábito de fazer o mês de maio. A minha avó, que era a mãe adotiva do meu pai, tia dele, a minha avó, que morava conosco, preparava o altarzinho de Nossa Senhora. Nós fazíamos nuvens com lençol, colocava lá Nossa Senhora, e nós então fazíamos o mês de maio, todos os dias. Todos os dias, no mês de maio, nós cantávamos para Nossa Senhora, tinha ladainha, tinha música, cantávamos músicas. Foi a minha primeira música em latim que eu aprendi, foi para Nossa Senhora, Regina Coeli, Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. E Nossa Senhora, então, estava lá no início da minha vida. Quando eu comecei a rezar, aprendi a rezar, eu rezava para Deus, mas eu rezava muito mais para Nossa Senhora. Nossa Senhora estava lá, na minha infância. Como qualquer criança tem mais relacionamento com a mãe do que o pai, não é isso? Também foi assim na minha infância espiritual. Eu tinha mais relacionamento com Nossa Senhora do que com Deus, do que com Jesus. Na minha adolescência, depois fiz primeira comunhão, né? Nós nos transferimos aqui para Cuiabá. Sou nascido em Recife, né? Viemos para Cuiabá em 1979. E então, aqui em Cuiabá, eu fui estudar num colégio salesiano, São Gonçalo. Lá aumentou a minha vida espiritual. Os salesianos ensinaram a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora. Minha mãe sempre foi devota de Nossa Senhora da Conceição. Minha avó era Nossa Senhora de Fátima. Eu fui batizado Nossa Senhora de Lourdes. Depois os salesianos colocaram Nossa Senhora Auxiliadora. Para quem não sabe, deixa eu avisar o óbvio, é a mesma Maria, mãe de Jesus. Só tem uma, tá? Só tem uma, única, aquela que é a porta do céu. Pois bem, Nossa Senhora, porta do céu, também é porta para a nossa vida espiritual. A gente vai crescendo na vida espiritual com ela.
e vai aprendendo a confiar em Deus, confiando nela. Os protestantes ficam meio perplexos com isso. Imagina, confiar numa mulher, confiar numa criatura. Só acontece o seguinte: Deus é Deus, Deus tem sua pedagogia. Deus sabe se aproximar de nós sem nos assustar. Está entendendo? E Ele se aproxima de nós através de Nossa Senhora, que é reflexo da luz de Deus. O amor de Deus por nós, gente, é infinito. Deus, se você for comparar o amor de Deus, que é infinito, e o amor de Nossa Senhora, que é um amor de uma criatura, o amor de Nossa Senhora é um átomo, entendeu? É um átomo, é um nada diante do amor de Deus. Só que esse átomo, que é o amor de Nossa Senhora por nós, é pequeno diante do amor de Deus, mas diante do nosso amor é imenso. Está entendendo? Se você for comparar o planeta Terra diante do universo, é uma poeirinha. Mas para nós, a gente vai viajar, eu vou viajar de carro. Para onde você vai? Eu vou para a Patagônia. Haja quilômetro, né? Não é isso? Porque para nós é grande. Para o universo é pequenino. O planeta Terra é um nada. Então, a mesma coisa, o amor de Nossa Senhora por nós, quando a gente olha, é imenso. Porque ela tem o maior amor depois do amor de Cristo. O amor de Nossa Senhora é o maior. A diferença entre os dois é imensa, mas ela é maior. Então, quando nós olhamos para o sol, a luz do sol ofusca a nossa vista. A luz do sol você não consegue olhar, você queima a sua retina, mas você consegue olhar para a lua. E a lua não tem luz própria. A luz que brilha na lua é a luz do sol. Essa é a comparação que melhor explica a Nossa Senhora. Deus quer que a sua luz nos ilumine, mas se Ele jogar a sua luz em nós diretamente, capaz que a gente fique cego. Nós não damos conta. Mas não é um defeito do amor de Deus, é um defeito nosso. Então Deus reflete através de Maria. Deus reflete através de Nossa Senhora. Então ela é a porta. Mas como todo filho rebelde, né? Eu também, de alguma forma, me afastei de Nossa Senhora. Sabe por quê? Fui estudar teologia, né? E quando eu fui estudar teologia, foram me ensinar o óbvio, que a minha espiritualidade tinha que ser cristocêntrica. Cristo tem que estar no centro, porque Cristo é tudo. Mas, além disso que é verdade, começaram a colocar um veneninho, dizendo assim: não, se você der muita atenção para Nossa Senhora, você tira Cristo do centro. Então me tornei aquilo que São Luís Maria chama de devoto escrupuloso. E eu deixei então as doçuras da minha infância espiritual, e fui para o caminho da teologia. Muito raciocínio, muito estudo, muitas verdades bonitas eu aprendi, mas não tinha a humildade de entender que o caminho de Deus foi Maria. Claro que Jesus está no centro de tudo. É claro que Jesus é o nosso Salvador. É evidente que o amor de Deus é infinitamente maior do que o amor de Maria.
mas é também evidente que Deus, que podia ter entrado nesse mundo independente, sem ninguém, entrou pela porta, Maria. E Ele quer que nós entremos também pela porta, que é Maria. É o caminho de Deus, é o caminho dele. Deus não muda o seu caminho, Deus não muda o seu itinerário. Então Deus foi me trazendo de volta. E como que Ele foi me trazendo de volta? Bom, primeira coisa, graças a Deus e a Nossa Senhora, Deus nunca permitiu que eu enveredasse pelo caminho da heresia. Entende? Assim, de começar a perder a fé católica e começar a negar. Não, eu sempre fui devoto de Nossa Senhora. Por exemplo, durante muitos anos, terminava a missa, terminava minhas orações na liturgia das horas, não é? Eu rezava uma antífona para Nossa Senhora, sempre teve lá, todos os dias e várias vezes por dia. Mas eu não rezava o terço que eu tinha aprendido em casa, o terço que eu tinha aprendido a rezar em casa e rezava todos os dias. Quantas vezes eu rezei o terço, né? Dormindo, minha avó lá puxando o terço e eu dormia, mas rezava. Eu fui embalado pelo terço, fui crescendo com o terço, eu vivia com o terço no bolso, fui ordenado por um Papa Mariano, João Paulo II, consagrado a Nossa Senhora, totus tuus. Mas eu, depois da teologia, sobrou muito pouco da devoção a Nossa Senhora. Eu não rezava o terço, não rezava mesmo. Eu já achava o terço um catolicismo popular para gente ignorante, para quem não tinha teologia, para quem não era maravilhoso como eu. E no entanto, Nossa Senhora tentou me trazer de volta várias vezes. Quantas vezes eu ouvi pregações que diziam: Nossa Senhora, quando apareceu em Lourdes, pediu a oração do terço. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, pediu a oração do terço. Todas as aparições de Nossa Senhora, ela sempre insiste. É a antífona dela: rezem o terço, rezem o rosário, rezem o rosário. Quando a gente diz a palavra rosário, aqui em português, a gente pensa que são todos os mistérios. Nos outros países, todo mundo sabe que a palavra rosário quer dizer rosário ou então parte do rosário, está entendendo? Pode ser só o terço mesmo, é equivalente a rosário, tá? Não estou dizendo, hoje eu rezo o rosário todos os dias, os 4 grupos de mistérios, que não pode mais falar terço, porque João Paulo II mudou, não é mais terço, é um quarto, né, agora. Então, eu rezo as 4 partes do rosário, né, os 20 mistérios, todos os dias. Nem sempre com a devoção que deveria, tá? Mas pelo menos um terço, eu tenho o propósito de pelo menos rezar um direitinho, parado, só rezando o terço. Os outros, se possível, porque nem sempre o dia permite. Mas quem sabe eu me converto, né? Outro dia, eu estudando a devoção que o Padre Pio tinha por Nossa Senhora, eu descobri que o Padre Pio escreveu numa anotação dele lá, no quarto dele, descobri a anotação: todos os dias, ao menos 5 rosários. É evidente que ele rezava ouvindo confissão, está entendendo? Que o homem passava o dia no confessionário, né? E ele ia rezando.
para a gente entender. Mas eu achava que o terço era uma bobagem. Então tem que dizer isso. Tenho que confessar o meu pecado. Pecado de orgulho. Mas Nossa Senhora pacientemente veio me trazendo de volta. Primeiro, ela fez isso com a queda dos meus amigos, ou seja, pessoas que eram meus amigos, que eram tão cristocêntricos, liturgistas como eu, começaram a rezar o terço. E eu achava aquilo, mas eles começaram a rezar o terço. Não, eu estou sentindo necessidade de rezar o terço. E começaram a rezar o terço. E começaram a mudar. E o pessoal começou a mudar ao meu redor. E aí veio o golpe mortal. O que é que foi o golpe mortal na minha vida? Para eu voltar para Nossa Senhora de vez. A morte de João Paulo II. Eu atribuo a intercessão, um dos milagres de João Paulo II, que vai ser canonizado agora. Um dos milagres dele é o Padre Paulo voltar a ter devoção a Nossa Senhora. Né? Devo dizer para vocês que ainda não sou o devoto que eu gostaria de ser. Gostaria muito mais. Mas é que a gente precisa de tempo para instalar o hábito, entenderam? E é isso que nós vamos ver quando na parte da tarde nós estudarmos essa questão da consagração a Nossa Senhora. Não é um ato mágico em que um belo dia você vem na frente do sacrário, lê um papel, não é? E com um pozinho de pirlim-pim-pim você agora é consagrado a Nossa Senhora. A consagração é um estilo de vida. Fazer tudo com Maria, por Maria e para Maria. Tudo. Totus tuus. Mas aí você vai dizer, mas padre, espera lá, tudo bem, eu entendo perfeitamente que o senhor tivesse seus problemas teológicos lá. Mas agora, do jeito que o senhor está, o senhor virou um fanático, né? É tudo para Maria agora. Maria virou Deus. Bom, primeiro a palavra do Padre Pio. Padre Pio diz assim, e isso ele via Nossa Senhora, tá? Ele via Nossa Senhora, não estamos falando de um sujeito assim. Ah, mas eu não acredito que ele via Nossa Senhora. Bom, eu não tenho por que duvidar do Padre Pio. Primeiro, os estigmas milagrosos. Segundo, as dezenas, centenas de milagres extraordinários que foram realizados durante o tempo de vida dele e depois dele passar nesse mundo. Quer dizer, os milagres incontestes. Crianças que ressuscitaram, cegos que voltaram a enxergar, uma menina que nasceu sem pupila. Ela nasceu com uma má formação congênita, ela nasceu sem pupila e o Padre Pio fez com que a abençoada pudesse enxergar. E o que é pior, continuava sem pupila. Ela foi aos médicos, o médico investigava, mas você não tem pupila, você não está enxergando. Estou, quantos dedos tem aqui? 4. Eu não enxergava. Como é possível isso? Bom, diante de tantos milagres, eu não tenho por que duvidar que Padre Pio via Nossa Senhora. Um homem santo desse tanto não vai mentir. Ele via Nossa Senhora. E um dos diálogos dele com Nossa Senhora, uma das coisas maravilhosas é que Padre Pio fazia direção espiritual por escrito. Então ele contava para o diretor espiritual dele nas cartas as visões que ele tinha, a conversa que ele tinha com Nossa Senhora. Então está tudo arquivado, está tudo escrito. E ele escreveu para o diretor espiritual a conversa dele com Nossa Senhora, e ele era muito carinhoso com ela. Oh, minha mãe, la mamma, mammina, né? Mamma mia, etc.
como bom italiano, né? Ele, então, uma hora disse a Nossa Senhora: Mãe, se não fosse pela fé, a fé da igreja, se não fosse pela fé, os homens achariam que tu és uma deusa. Ou seja, a grandeza de Maria. Maria é tão extraordinária que, se não fosse a fé da igreja que nos segura, nós acharíamos que ela é uma deusa. De tão gloriosa e extraordinária. A glória de Maria é maior. Você pegue a glória de todos os anjos, que são bilhões, trilhões de anjos, a glória de todos os santos que já existiram, que existem, que existirão, a glória de todos juntas, a glória de todos os anjos e santos diante da glória de Maria é como uma estrelinha diante do sol. Está entendendo? A estrelinha como nós a vemos, ou seja, só aquele brilhozinho tênue lá no céu, tudo junto, é só uma estrelinha, e Maria é o sol, que tudo ilumina. Essa é a diferença, é enorme. Maria é diferente de todos os anjos e santos. Por quê? Porque ela é a mãe de Deus. Mãe. Ou seja, Deus escolheu uma mãe e deu a ela a glória. Seus dias aqui na terra ela passou humildemente, mas depois ela foi gloriosa. Deus manifestou a sua glória. A mulher vestida de sol, diz o Apocalipse. Apareceu um grande sinal no céu. Grande! Não se usa essa palavra no Apocalipse para nenhum outro sinal. Apareceu um grande sinal do céu. Uma mulher vestida de sol. Extraordinária. Pois bem, Maria, depois que subiu aos céus, era assim, é assim, gloriosa. Bom, então, a fé nos diz que ela não é Deus, mas a glória dela é muito grande. Então, se você acha que você está exagerando falando de Maria, saiba, você não sabe de nada ainda. Você não viu da história a metade. Não é exagero, porque Deus exagerou com Maria. O poderoso fez em mim maravilhas. O poderoso fez grandes coisas por mim. Foi Deus quem fez. E Deus quis. E Deus realizou essa obra extraordinária. É claro que Deus é infinitamente maior do que ela, mas diante de nós, comparado conosco, ela é muito, muito gloriosa. Então, não se trata de nós ficarmos fanáticos, nada disso. Deus quis que ela fosse a porta. Deus quis que ela fosse o ventre no qual Jesus é gerado. E se Jesus é gerado no seu coração, ela está lá, sendo o ventre que ajuda nessa geração. Então vejam só, eu devo confessar para vocês, eu mesmo estou fazendo um caminho, eu mesmo estou trilhando um caminho, eu ainda tenho muita resistência. Eu conto com a intercessão do bem-aventurado João Paulo II, conto com a intercessão do Padre Pio, de Santa Teresinha, para que eu realmente dê à Virgem Maria a dimensão, a grandeza que ela deveria ter na minha vida. E todos, isso é interessante, é unânime, todos os santos todos os santos têm devoção a Nossa Senhora, né? Mas existem alguns que têm uma devoção mais clara. Todos os santos que tiveram essa grande devoção clara por Nossa Senhora, eles dizem: você começa com Maria, você vai para Maria, você se entrega a Maria, e ela então gera
o seu amor por Jesus de uma forma tão real, tão concreta, tão inabalável, que o amor que as pessoas têm por Jesus através de Maria é muito mais sólido. Isso, por exemplo, o bem-aventurado cardeal Newman notou, um grande estudioso, ao olhar o mapa da Europa, não é? O cardeal Newman já viveu numa época em que a Europa estava ficando secularista, descristianizada, ateia. A Europa, diante da Europa ateia, lá, o cardeal Newman diz, é interessante, a fé em Jesus Cristo desapareceu em primeiro lugar nos países que rejeitaram a devoção a Maria. Ou seja, nos dias do cardeal Newman, a Europa, o mapa da Europa, os lugares onde o protestantismo entrou estavam ficando cada vez mais ateus. E a fé em Jesus ainda estava resistindo nos lugares onde havia devoção a Nossa Senhora. Isso é uma realidade historicamente comprovada, que de fato os grandes devotos de Maria não traem Jesus e não deixam Jesus de lado. Então, vamos caminhar juntos. A razão de ser desta minha palestra, eu quero colocar isso para vocês, enfatizar bastante esse meu testemunho pessoal, para que você que ainda tem resistências entenda. Eu também as tive e de alguma forma ainda tenho. A devoção a Nossa Senhora já está bem clara na minha cabeça. Eu estou fazendo um esforço para aumentá-la no dia a dia, mas eu ainda noto que tem dentro de mim umas resistências ainda, que eu ainda preciso ser um devoto melhor, mais generoso, mais confiante. Rezem por mim, eu rezo por vocês, e nós vamos caminhando nessa devoção que é um caminho de santidade, um caminho de santificação, né? Nós somos chamados não somente a ser bonzinhos, somos chamados a ser santos. Este é o caminho, mas ser santo sem Maria é muito difícil, porque a gente fica com medo de Deus. Mas ela, como toda mãe, acalma o nosso coração e interpreta o amor de Deus. Essa é uma das missões mais bonitas da mãe, que hoje em dia na nossa sociedade está desaparecendo. Antigamente o que é que acontecia? O pai severo dizia não, aí a criança saía chorando e ia para a mãe, e a mãe explicava o amor do pai e dizia: não, meu filho, seu pai ama você, ele quer bem a você. Ele está dizendo não porque ele quer bem. Hoje em dia as mulheres não querem mais fazer isso. Hoje em dia o pai diz não, aí o que é que a mãe faz? A criança vai lá chorando: mamãe, papai disse não. Aí a mãe chega e diz: é verdade, seu pai é um sem vergonha, seu pai é um safado, seu pai não presta mesmo, homem é uma desgraça, homem não presta. Não façam isso, sigam o modelo de Deus. Deus nos ama, o amor de Deus é infinito, só que a gente não entende. Quando Deus nos ama e diz não, a gente duvida de Deus, se desespera. A gente faz como Santa Teresa d'Ávila: Senhor, se é assim que tratas os teus amigos, não é à toa que tens tão poucos amigos. A gente fica revoltado com Deus. Mas Nossa Senhora tem o jeitinho de explicar, de converter. Mãe que vai interpretando o amor eterno do Pai e vai dizendo: não, meu filho, Ele ama você,
é que Ele quer você no céu. Ele não vai mimar você para você se perder no inferno. Ele quer você no céu. Então aguenta firme a cruz. Aguente. Segura. Segura e vai. Mas mãe, eu estou com medo. Então segura na minha mão. Vamos juntos. Aquela cena extraordinária e inesquecível do filme do Mel Gibson. Rezem pelo Mel Gibson, ele está precisando. Ele precisa de nossas orações. Aquela cena extraordinária em que Jesus, no caminho do Calvário, cai no chão, a mãe corre na direção dele e diz, só uma palavra: eu estou aqui. Como isso é extraordinário na vida de um cristão. Se a cruz está pesada, se você está caindo, se você não está dando conta, eu estou aqui. Essa palavra, Nossa Senhora disse em Guadalupe, para nós, latino-americanos. Juan Diego estava com medo de ir lá, se apresentar diante do bispo. E ela disse, não estou eu aqui, que sou tu madre? Não estou eu aqui, que sou tua mãe? Eu estou aqui. No momento em que a cruz pesa, ela diz, eu estou aqui. E Jesus sente suas forças renovarem. Interessante como no filme, muitas vezes, o amor da mãe renova as forças do próprio Jesus. Jesus lá, caído, no meio da flagelação, ele olha para a mãe, recupera as forças e se levanta. Jesus carregando a cruz para o Calvário, ele olha para a mãe e se levanta. Mas, Padre, Jesus é Deus. Eu sei, mas Ele é homem igual a nós em tudo. E a certeza de uma mãe levanta todo mundo, reergue todo mundo. Se a sua vida está de cabeça para baixo, meu irmão, minha irmã, ela diz, eu estou aqui. E Jesus então, no filme do Mel Gibson, pronuncia uma frase que é do livro do Apocalipse. Veja, mãe, eu faço novas todas as coisas. Que Ele venha renovar em nós. No colo de Maria, somos gerados e Jesus vem fazer novas todas as coisas. O que é que você precisa renovar na sua vida? É sua vida afetiva, sua vida familiar, sua vida sexual, sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida vocacional, sua vida social. O que é que você precisa renovar? Nós estamos aí às portas da festa de Nossa Senhora Aparecida. Precisamos renovar o nosso país. Eu estou aqui, diz a mãe, e nós confiamos nela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.